Em Casa com a Oncocamp. Seja bem-vindo. Esse é o novo projeto idealizado pela equipe Oncocamp, onde nós queremos mostrar as diferentes realidades, inclusive dos especialistas da nossa equipe, frente à pandemia. Então, nesse primeiro encontro, nós iremos conversar com a nutricionista Daniela Mônaco e com a psicóloga Alessandra Ciccone, ambas em realidades diferentes, mas que também têm medo, incertezas, angústias. E como será que elas estão lidando com isso? Daniela e doutora Alessandra, sejam bem-vindas a esse novo projeto da Oncocamp. Obrigada, Tati. Espero que seja o começo de um projeto muito legal e que todos gostem. Bom, então nós vamos começar com a doutora Alessandra, que está em outra realidade, longe daqui do nosso país, né? Como que você está lidando, Alessandra, de acordo com esse novo cenário de confinamento? Como que está sendo para você essa experiência? Sim, eu vim no início de março, então o coronavírus ainda não era considerado pandemia, né? Então ele estava situado na China e na Itália e na época a gente não tinha muita proporção de como seria, né? Então quando a gente chegou aqui na Alemanha, depois de umas 2 semanas, aí foi, né? Aliás, antes disso, né? Foi declarado pandemia, mas a Alemanha ainda não tinha se movimentado tanto. Mas aí depois de 2 semanas foi quando foi decretado o isolamento, né? E a quarentena. Então, assim, né? As minhas expectativas aqui eram fazer curso, conversar com profissionais da saúde para saber como é que é a oncologia daqui, a psico-oncologia daqui. Então, assim, de voltar com uma bagagem maior, né, para poder atender os nossos pacientes da Oncocamp, não aconteceu, né? Foi tudo cancelado, né? Então, assim, agora a gente está dentro de casa, uma casa que não é a minha, né? Não é o meu porto seguro, né? Num país que não fala nem o inglês, nem o português, né? Então, assim, tá sendo desafiador, né? E está sendo muito difícil. É interessante que quando eu estava no Brasil, contando para as pessoas que eu vinha para a Alemanha, eu tinha uma frase até meio prepotente da minha parte, né? Que eu falava que eu ia voltar mais sábia da Alemanha, mas eu não sabia que essa sabedoria, né, não seria sabedoria racional, de aprimoramento, né, mais especializada, né, voltar mais especializado, mas seria uma sabedoria mais interna, né, de ter que se ressignificar, de ter que reinventar, reorganizar toda a nossa vida. Não é fácil, não. É difícil. Para você, doutora Daniela, como está sendo essa experiência? Você está no Brasil, está mais próxima, né, da realidade de muitos que nos acompanham. Como que está sendo essa experiência de casa, filhos, trabalho, essa junção de todos esses fatores? Olá, Tati. É um prazer participar com você desse projeto inovador, né, que a Oncocamp está fazendo. Estou bem feliz, né, de poder dividir com a doutora Alessandra esse momento, né, nós que somos aí da equipe multi da Oncocamp, né, e com você moderando essa discussão, né. Obrigada pelo convite. Oi. Então, foi um momento que nos pegou de surpresa, acho que todos nós, né? Foi naquela sexta-feira, 13, em que começou a história da pandemia no Brasil e que ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Eu me lembro que no dia 14, né, a gente teve um evento, eu e o doutor Otávio, que nós participamos, muitas pessoas já faltaram, alguns palestrantes não puderam ir porque estavam resfriados, mas a gente não tinha noção, né, de como tudo isso ia se comportar ainda, né? A gente começou não cumprimentando com as mãos, usando o cotovelo. Aquele final de semana foi um tumulto, né? Que a gente já tem um mês disso, né? Dessa realidade, né? Se a gente pensar o 13 de março, né? Que eu guardei bem, que foi uma sexta-feira. Na segunda-feira eu fui trabalhar, né? E eu tive um choque de realidade muito grande ali, quando
eu tinha na minha agenda 9 pacientes marcados e nenhum foi. Todos os pacientes desmarcaram, né? E ali, aquele dia, me marcou porque eu falei, nossa, eu tenho que me mexer, né? Eu tenho que me reorganizar, porque realmente vai mudar tudo, né? E aí, as escolas das crianças, né? Todo aquele movimento de que realmente ninguém sabia o que ia ser feito, né? E hoje, né? A gente, passado a primeira semana, né? Então, a primeira semana da quarentena, segunda, terceira e quarta. Então, hoje a gente já tem o quê? Um mês em que eu estou tendo, né, que fazer. Eu tive muita dificuldade com a gestão do meu tempo em conseguir organizar a casa, dar conta, né? Eu moro numa casa em que eu estou sem ajuda, né? Todas estamos, muitas pessoas estão vivendo essa mesma realidade, mas eu estou me organizando entre trabalho, porque eu estou fazendo os atendimentos, eu também dou aula na faculdade, então a gente está utilizando a plataforma. Então, também foi difícil a adaptação com isso, né? A gente também teve que se adaptar a plataformas, adaptação dos filhos. Eu tenho 2 filhos adolescentes em casa, que estão de férias, né, na quarentena, e que a gente também tem que se desdobrar para arrumar atividade. Então, acho que é um momento de muita incerteza, de muita dúvida, e que a gente está oscilando, né? Entre hoje eu estou melhor, hoje eu não estou, e que a gente está, todos nós, procurando aprender com essa nova realidade. O ser humano, ele, por natureza, ele já faz as suas programações, né? Ele idealiza um relacionamento, ou ele se programa em termos de profissão. Como, doutora Alessandra, a gente pode lidar com essa frustração seguindo um parâmetro de que, às vezes, essas nossas expectativas podem não ser cumpridas? Uhum. Então assim, né, com essa pandemia primeiro, né, veio uma sensação de ameaça, né, ameaça à vida, ameaça à nossa saúde, né, então assim, e essa ameaça faz com que a gente tenha medo, com que a gente fique ansioso, com que a gente, né, se estresse, né, então assim, a gente já tem uma reação emocional que nos fragiliza e que faz com que a gente tenha mais dificuldade de lidar com as frustrações. Além disso, né, essa pandemia mudou a vida de todo mundo, então trouxe uma ruptura, né, uma ruptura naquele mundo que a gente já conhece, naquele mundo que a gente achava que era controlável, naquele mundo que a gente podia planejar, né? Então, o que a gente tinha como previsibilidade não acontece mais, né? Então, diante disso, a gente sofre muitas perdas, né? Perda dos meus planejamentos, perda do meu futuro que eu achava que eu fosse ter, né? Às vezes perda da saúde, perda de alguém importante. Então, além disso, a gente vive sintomas, né, que são característicos do luto, né? Porque a gente está vivendo perda. Então, nesse sentido, a gente tem que ter consciência de que é um momento em que a gente vai viver muitas emoções, né? E que essas emoções, elas fazem parte e elas são importantes, né? Então, um grande ponto, eu acho que é algo que a gente tem que ter bastante consciência, é que a gente não vai anular essas emoções, a gente precisa sentir tudo isso que a gente está sentindo, porque é uma reação, né? Porque também é uma forma da gente elaborar o que está acontecendo. A grande questão é a regulação emocional, né? E a regulação emocional, ela acontece de vários modos, né? Tem um pouquinho no vídeo anterior que eu gravei, né, sobre as orientações de como trabalhar com a saúde mental em tempos de coronavírus, né, que falava um pouquinho do cronograma, de ter uma rotina, do exercício físico, cuidado da alimentação, né, que faz com que a gente não fique só focado na doença, na finitude, no coronavírus, né? Então, assim, a partir do momento que a gente coloca na balança
né, esses sentimentos, mas de um outro lado a gente também coloca a vivência da vida, né, a gente consegue fazer um pouco melhor essa regulação emocional, né, para que as emoções não cheguem num nível de adoecimento, num nível de intensidade que eu não suporto, né? Então, nesse sentido, é entender que a gente vai se frustrar sim e a gente vai ter que lidar com essa frustração. Acho que todo mundo está tendo que lidar com o novo, né? Ninguém esperava Exatamente. uma situação crítica como essa que nós estamos vivendo, na realidade. Exatamente. É lidar com o novo e esse novo que a gente não conhece, né? Isso Esse que é o novo que é um difícil. grande não sei. É. E por trabalhar muito com essa questão de frustração, de expectativa, associado ao confinamento, associado a essa pressão que nós estamos todos dentro de casa, muitas vezes com criança, com marido, é natural do ser humano descontar na alimentação. Né? Então, eu acabo consumindo um alimento que eu talvez não tinha costume, numa quantidade maior, para tentar aconchegar um pouco essa pressão e amenizar um pouco. Então, como que nós podemos, doutora Daniela, lidar com essa situação, com essa pressão, em termos de alimentação? É uma pergunta bem complexa, né? Se a gente pensar que anteriormente a gente tinha uma rotina, né, em que a vida era uma correria sem fim, que as pessoas não almoçavam fora, não conseguiam se organizar para a alimentação, e que agora estamos todos em casa, né? Então é muito comum a gente ver, né, na rede social as mensagens, como eu vou terminar minha quarentena, sempre com uma figura pejorativa, né? Então acho que a gente tem que ter uma organização, né? É um momento em que e muito isso está muito envolvido com essa organização emocional, com essa organização interna, que ela acaba refletindo no seu dia a dia, né? Na sua postura, em como eu vou me alimentar, em como eu vou gerir o meu dia. E a alimentação, ela está totalmente relacionada à minha saúde, à minha imunidade, ao meu bem-estar, ao equilíbrio. É claro que, né, na primeira semana da quarentena, né, as pessoas estavam considerando, tudo é novo, então eu vou comer um bolo, eu vou fazer um brigadeiro, né? Mas a gente tem que ter a ordem, né? Então eu vou acordar, eu vou tomar meu café da manhã, eu vou fazer meu almoço com uma refeição completa, né? Que no Brasil a gente tem alimentos maravilhosos, saudáveis, né? O nosso arroz com feijão, salada, legumes, que é uma refeição melhor que essa, mas é um momento importante para a gente ir para a cozinha, né? Preparar esses alimentos, trabalhar com as crianças, né? A criança que não comia salada, olha, vamos higienizar esse alimento, vamos preparar, ajudar a mamãe, todos envolvidos nesse contexto. Não significa que né, pós-Páscoa, né? Então a gente está passando pela quarentena na Páscoa, tá? Então a gente pode se permitir, sim, né? Comer um comfort food, vamos chamar assim, uma alimentação que dá um conforto, um chocolate, um bolinho, mas isso ele não pode te gerar culpa, né? Ele tem que ser prazeroso. Né? O que a gente não pode fazer é utilizar isso como alimento. Então, eu não almoço para comer mais chocolate. Né? Então, aí eu vou estar comprometendo a minha saúde, eu não vou me sentir bem com aquela atitude, né? Nutricionalmente não vai me fazer bem, e eu me desorganizo com isso. Né? Então, isso tem total relação com o que a doutora Alessandra colocou, né? Em relação no meu dia a dia, na minha rotina de quarentena, né? Eu vou acordar, eu vou tomar meu café da manhã, eu vou trabalhar. Durante o período que eu estou trabalhando, não adianta eu ficar beliscando chocolate, eu vou me hidratar, né? Que é um ponto importante, a minha hidratação. Eu vou preparar as refeições no domingo e vou deixar organizada, né? Na geladeira. Enfim, eu tenho que ter uma organização interna que vai refletir na minha rotina e na rotina da minha família. Mas também não é um momento em que eu vou ser extremamente rígido comigo e com a minha família, né? Eu tenho que
comer o chocolatinho, eu tenho que fazer um bolinho, porque isso, a alimentação, né, a comida, traduz esse amor, traduz esse cuidado. E isso é uma delícia, né? Só que isso tem que vir com prazer, com cuidado, com amor, e não com culpa, né? Com essa desorganização interna que não vai fazer bem para ninguém, né? Vamos dizer assim. Bom, e todos passando por uma situação, aí vamos dizer assim, de crise, né? Tanto especialistas, médicos, enfermeiros, população em geral, acho que estamos todos no mesmo barco, vivendo a mesma pressão. Quando que eu sei que eu estou precisando de uma ajuda de um profissional? Então, quando identificar que eu não estou dando conta do recado sozinho e que eu preciso de uma ajuda da psicóloga ou de uma nutricionista? Sim. Então, assim, como eu falei anteriormente, né, a importância é a regulação emocional. Mas, principalmente quando a gente fala do paciente oncológico, né? O paciente oncológico já passou por essa ruptura, já precisou se reorganizar, já precisou se ressignificar a vida, né? Então, isso pode deixá-lo mais fragilizado, emocionalmente falando, e ele pode ter mais dificuldade de fazer essa regulação emocional. Né? Então, nesse sentido, seria muito importante, sim, ele procurar o profissional da saúde mental. No caso da população, né, em geral, a partir do momento em que essas emoções difíceis não estão sendo possíveis de serem reguladas, elas estão prejudicando o nosso dia a dia, né? Você sente que você está adoecendo, é momento de se procurar o profissional da saúde. Assim, eu gosto de trabalhar com a prevenção, né? Então, assim, né, se você sente que você precisa de terapia, ou se você já estava pensando em começar um processo psicoterapêutico, né? Eu acho que já é um indício para buscar esse profissional. Doutora Daniela, em casa, né? Fique em casa, esse é o lema de todos. Ficar em casa, quais são suas dicas para ficar em casa, então? Com saúde, equilibrando aí a questão do emocional, quais são as suas dicas para que a gente fique em casa com saúde? É assim, né, Tati? Se a gente pensar, a alimentação, ela é o ponto principal dentro desse equilíbrio, né? Então, eu tenho que pensar, né, que eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que dormir bem, tá? Eu tenho que me hidratar. São os pilares, né? Eu tenho que fazer um exercício, é muito importante dentro dessa, né, dessa gestão. Então, se eu pensar, vou acordar de manhã, vou fazer uma caminhada, se eu tiver condições de caminhar, né, no local que eu moro ou perto da minha casa, eu vou me proteger. Então, cada um vai encontrar essa realidade, né? Mas eu acho que isso é muito importante, né? Dentro dessa gestão, estar em movimento, fazer alguma coisa que te faça bem, né? E isso inclui, né, a minha nutrição, a minha alimentação. Se a gente pensar, né, no paciente que está em casa, oncológico, que muitas vezes não consegue se alimentar e tem que fazer, ou que está com enjoo, com náuseas e que tem que adaptar a consistência da alimentação, ou que tem que fazer uma terapia nutricional oral específica porque ele não consegue se alimentar. Então, a gente também está aqui para dar todo esse suporte para esses pacientes, né? A gente está fazendo o atendimento online, né? Nós não estamos atendendo nós estamos seguindo as orientações do Ministério da Saúde, fique em casa, mas a gente está disponibilizando, sim, para os pacientes, né? O Conselho Federal de Nutrição nos autorizou nesse período de pandemia para atender os pacientes que precisam, né? E que estão precisando de orientação nutricional, de segmento, seja de qual área, né? Então, nós estamos conseguindo
fazer essa organização para ajudar quem está em casa, né? Tenho muitas pessoas me procurando para a organização da rotina alimentar nesse período, para adolescentes, isso está acontecendo muito, né? E para entrar em contato com você e conseguir esse atendimento, existe algum telefone que eles possam entrar em contato? Tem que ligar diretamente lá na Oncocamp para fazer esse agendamento? Como que você está lidando com isso? Olha, a gente tá utilizando assim várias ferramentas nesse momento, né, Tati? Então, tem meu WhatsApp que você pode disponibilizar. Muitos pacientes ligam, já tem meu contato, já mandam direto. Tenho muitos pacientes que entram em contato com a secretaria da Oncocamp e elas passam o meu telefone, porque, na verdade, como essa gestão do tempo mudou, né? Mudou para mim e mudou para as pessoas, então eu mesmo estou organizando essa agenda, né? Então, de acordo com a rotina, tanto a minha, que também está modificada, quanto das pessoas. Entendi. Né, do paciente, né? E às vezes muitas pessoas mandam no Instagram, né? No direct do Instagram. Eu acho que as redes sociais é um grande apoio nesse momento, né? Ou chamam no Facebook, né? E me passa seu contato, né? E aí a gente está usando as plataformas, né? Que existem, o Skype, ou o FaceTime, para a gente conseguir fazer um atendimento da melhor forma possível neste período, né? E conseguir estar dando esse apoio para quem precisa, né? E os atendimentos psicológicos, né? A Oncocamp também iniciou o projeto do apoio psicológico online. Ale, como que está funcionando isso? Como que o paciente pode entrar em contato com você e pedir por esse tipo de tratamento? Sim. Quando eu saí de Campinas, né, eu vim para a Alemanha, eu coloquei uma psicóloga, a Giovanna Zapparoli, né, no meu lugar. A gente fez essa transição de maneira cuidadosa e ética, né, porque a princípio eu não iria atender os pacientes da Oncocamp aqui, né, mas com toda essa movimentação, a liberação também do atendimento online pelos conselhos de psicologia, né, agora a gente já está propondo uma outra forma de atendimento, né? Então a gente propôs agora esse plantão psicológico, né, em que o paciente entra em contato com a própria Oncocamp e a Oncocamp vai agendar esses pacientes, né, de acordo com os nossos horários, né? A princípio a gente deixou 2 períodos da semana, né, disponíveis para esse atendimento, mas de acordo com a demanda a gente pode aumentar. E nesse projeto estamos eu e a Giovana, né? Porque o nosso objetivo futuro é aumentar a nossa equipe de psicologia. O mundo pede por mudanças, o mundo pede por readaptações, né? Então, qual é a mensagem final que vocês deixam aí diante desse cenário? Sim, eu acho que a gente está tendo uma oportunidade, é claro, dentro de uma situação muito difícil, muito sofrida, mas de crescimento dentro da crise. É uma crise que leva a gente a ter que se reorganizar, ressignificar muito de como a nossa vida era antes, né? De falar sobre finitude, sobre morte, né? Porque a gente sabe o quanto isso é importante de ser falado, né? Porque é a partir do momento que a gente tem consciência do nosso, que a gente tem um prazo de validade, é que a gente começa a olhar para a vida de um jeito diferente, né? Então, assim, eu acho que esse momento é um momento de oportunidade, né, de transformação. Dani? Oi? Pode. Oi. Eu acho que a gente tem que utilizar esse momento, né, para ter esse outro olhar, né? É difícil, nos pegou de surpresa, atingiu a Terra, né? Vamos pensar assim, isso tem uma dimensão muito grande, né? E eu acho que a gente tem que sair com alguns aprendizados, né?
O vírus, a gente sabe que um dia ele vai passar, mas até ele passar, né? Como eu vou lidar com tudo isso, né? O que eu vou fazer? Eu tenho que encontrar mecanismos, né, para eu me sentir bem nesse período, né? Eu tenho que me cuidar, né? Porque o vírus vai passar, mas a minha saúde não pode passar, né? Então, acho que a minha mensagem, né, é que a gente se mantenha fortes aí no nosso propósito, né? E a alimentação, o exercício, o equilíbrio emocional, meu sono, são os pilares dessa sustentação, né, de qualidade de vida, né? Então, que a gente possa, né, hoje que a gente tem muito mais tempo, entre aspas, né, que a gestão desse tempo não está fácil também, mas é que a gente possa ler um livro que estava lá encostado, né, ensinar o filho a preparar um omelete, né, a comer uma salada, a fazer uma salada de frutas e a se reinventar mesmo, né? Que a gente possa um dia contar essa história aí que E assim seguimos, cada um em sua realidade, em busca de um final para essa quarentena, sem grandes perdas para a humanidade. Seguimos confiante em Deus de que em breve teremos a cura do coronavírus. Nós da Oncocamp agradecemos e já parabenizamos a todos aqueles que estão frente ao combate ao coronavírus. Sejam eles a equipe médica e hospitalar, equipe de limpeza, equipe de segurança, todos aqueles profissionais que estão abertos para a venda de alimentos e todos os produtos de uso essencial. Mas nós gostaríamos de ressaltar a importância de ficar em casa, principalmente aqueles que fazem parte do grupo de risco. Nós estamos aqui com você e por você. Conte sempre conosco. E o nosso, se Deus quiser, até breve.